você também deixe o seu like, né, o famoso joinha. Sabe por quê? Porque isso é muito importante. O YouTube entende que quando tem um like, quando tem um comentário, comente também, isso é algo bom. Então o algoritmo vai querer transmitir isso para muito mais pessoas. Glória a Deus! E, né, tá virando uma frase que eu sempre falo. Pode se assentar, em nome de Jesus. Não é? Eu sempre digo assim, eu tô como? Felizão. Felizão de estar na casa do Senhor. Feliz por poder ver você aqui, feliz por podermos, né, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E a nossa semana promete, não é? E é uma certeza, porque Deus ele tem feito grandes coisas por nós. Eu quero dar um recado para vocês. Melhor a Patrícia vem aqui, dá um recado. Sábado que vem nós temos também algo diferente. Então você, das redes sociais, é totalmente convidado, tá? Nós sempre vamos deixar aí nas descrições o nosso endereço e você venha participar conosco em total liberdade, em nome de Jesus. Sábado, dia 14, às 17 horas, nós estamos preparando um estudo da verdade, porque a gente tem percebido nesses últimos tempos um grande aumento do número de pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, e que nós temos percebido também que muitas pessoas aqui na nossa casa têm sido procuradas, né, por diversas pessoas, tanto no ambiente de trabalho, amigos, familiares, para conversar, para se abrir, e para a gente poder ajudar, apoiar essas pessoas de uma maneira mais efetiva, nós temos ferramentas na igreja, no reino, para que vocês possam fazer isso. Então, nesse sábado, é a primeira aí de uma série de 4, né? Vamos dizer assim, aulas de preparação, para vocês poderem aprender a usar ferramentas e apoiar essas pessoas, não só as pessoas que vêm aqui na nossa casa, mas também no seu local de trabalho, no seu local de convívio, a gente poder entender, porque nós, seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender, né, como nutrir o corpo, como trabalhar com a nossa alma e o espírito. E isso, a alma e o espírito, a gente aprende aqui, na casa do Senhor. Tanto para você mesmo, né, porque isso é uma luta que nós temos diária com nós mesmos, né, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e também para apoiar os de fora. Então, sábado, às 17 horas, aí é a primeira da série de 4, que nós vamos estar aí apoiando vocês a apoiar outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, todos convidados, você também das redes sociais, porque às vezes, sabe o que acontece? Você já notou assim que tem pessoas que às vezes vêm se abrir com você, ou sempre fala com você alguma coisa, mesmo que não se abra completamente, mas você nota que a pessoa tem uma certa confiança, que você tem sempre uma palavra ou algo para dizer a ela, que vai trazer conforto, não é? Ou algo parecido. Então, preste atenção, você tem um dom especial de Deus sobre você. E mesmo que você não passe por essas situações, mas você tem o desejo de aprender um pouco mais, e aprender nunca é demais, não é mesmo? Então você vai saber como agir com essa pessoa, você vai aprender o que falar e talvez o que não falar, porque às vezes uma palavra sua pode até complicar uma situação. Então, se você quer ficar mais seguro, você quiser conhecer até, reconhecer um pouco, até as expressões que a pessoa faz, o modo como ela se expressa com o seu rosto, com o seu corpo, isso facilita bastante. E isso são ferramentas que nós temos na palavra para apoiar você, para que você também apoie outras pessoas. E é o tempo da igreja crescer, e é o tempo da igreja usar as ferramentas espirituais conectadas com aquilo que nós temos de melhor em técnicas, não é? Do tratamento com as pessoas, para que você cresça e para que você desenvolva também isso. E, fala a verdade, aquele que conhece um pouco da palavra do Senhor, aquele que é crente em Jesus, eu posso dizer, você naturalmente tem esse desejo de ajudar as outras pessoas, não é mesmo? Amém? Então, está aberto sábado que vem, a que horas? Às 17 horas.
tá? Todo o material preparado para que você venha. Então dá tempo de você se programar, não é, foi em cima da hora, eu não sabia. Não, agora você sabe, programe o seu horário. Eu acredito que será algo de 1h30, no máximo 2 horas de aula, muito prático, muito direta e muito ativa para você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Colossenses 3. Se você puder ficar de pé mais um instante, enquanto lemos a palavra. Colossenses 3, no versículo 12 até o 14. Quem aqui é bem paciente, levanta a mão. Amém. Ouvi alguns améns. Lucas é paciente, né? Amém. Estou vendo gente falando amém e rindo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a paciência. Então tenha paciência. Luquinhas, bem paciente. Tem filhos olhando para os pais aqui, pais olhando para os filhos. Você precisa vir visitar a nossa casa. Não é uma manifestação poderosa do poder de Deus de verdade aqui. Então, a paciência te leva à recompensa. A paciência te leva à recompensa. O Senhor já começou a revelar as coisas aqui. Ô, glória, vai ser tremendo. Colossenses 3, no versículo 12 até o 14. A palavra do Senhor diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Pode se aceitar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A paciência. Vamos lá, você vai sair daqui hoje a pessoa mais paciente do mundo, mais longânima do mundo. Então, vou me esforçar aqui para não citar nomes, porque o Espírito já foi revelando os impacientes, mas às vezes a impaciência ela não é aquela que você explode com alguém. E nós vamos ver na palavra de Deus agora nessa manhã. A paciência, ela está também ligada à falta, não é, de técnica, falta de zelo, uma pressa em resolver algumas questões, a vontade de querer que tudo se resolva logo. Talvez a pessoa não seja tanto uma pessoa explosiva ou uma pessoa assim que faça alguma coisa que atrapalhe outra, não é isso, mas às vezes ela atrapalha ela mesma, e ela mesma às vezes não percebe que ela não tem tanta paciência. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para a igreja de Éfeso e para a igreja também dos Colossenses, e ela fala aqui, e Paulo fala assim, revelando algumas coisas, treinando a igreja. Deus estava treinando a igreja para as coisas novas que viriam. E a igreja do Senhor, se é uma coisa que ela tem que estar habilitada para fazer e entender, é que a cada dia há coisas novas, porque o Senhor não nos paralisa em uma estação, o Senhor não nos paralisa em um estágio, mas ao contrário, o Senhor a cada movimento e a cada fase, Ele nos coloca em situações novas. E por isso que a igreja do Senhor tem resistido ao longo de tantos anos. A igreja do Senhor tem crescido, e ao contrário do que alguns pensam, que a igreja iria acabar, mesmo atacada, a igreja cresce e a igreja prospera e a igreja continua. Então Paulo estava preparando a igreja com relação àquilo que Deus havia colocado no seu coração, que era um tempo de guerra espiritual, é um tempo de batalha, e há até teólogos que criticam quando nós começamos a falar dessa guerra espiritual, porque eles acham que nós colocamos tudo em duas caixinhas, é o bem contra o mal, é algo que para eles não é algo assim que funciona, mas a palavra diz que o inimigo, ele tenta nos devorar, ele vem como um leão, tentando devorar a cada um de nós, mas quando nós nos firmamos na palavra de Deus, quando nós estamos cheios da palavra, nós estamos sempre sendo renovados, para que nós
consigamos compreender o mundo espiritual e aquilo que está à nossa volta. Então há coisas que são naturais, as coisas que acontecem na nossa vida, que são resultados de decisões que nós tomamos em determinado tempo da nossa vida, em que nós não ouvimos e não discernimos bem aquilo que o Espírito Santo havia falado para nós. Então acaba que nós colhemos a consequência disso na nossa vida agora, e não como muitas pessoas pensam que, olha, Deus está me castigando. Não, Deus nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha de tomarmos as nossas decisões, mas todas as decisões, elas têm consequências, mas nós sempre achamos que quando vem aquela consequência um pouco mais pesada, ou vamos dizer ruim, nós achamos que Deus está nos castigando. E muitas vezes nós, no decorrer da nossa vida, nós esquecemos de tantas coisas boas, tantas bênçãos que Deus faz na nossa vida, mas a gente nem dá atenção para isso. Uma das coisas que Deus tem nos abençoado é um espaço como esse, para nos reunirmos. E nós temos orado aqui, todo sábado de manhã, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, para que as coisas rendam de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Então, quando nós nos abrimos para esse poder, quando nós nos abrimos para aquilo que Deus quer nos treinar como soldados habilitados para uma batalha, nós começamos a compreender as coisas que estão ao nosso redor. Então nós nos assustamos menos, ou nós nem nos assustamos com aquilo que acontece. Então Paulo ele começa a ensinar o povo entender, discernir os tempos espirituais, discernir o que há como batalha e saber como reagir. Então, treinar para um tempo de guerra, um tempo de batalha espiritual. E o povo de Deus, quando ele começa a compreender aquilo que Deus está colocando como igreja e como pessoas, como indivíduo, você começa então a ter resistência no dia mau, resistência na situação difícil e resistência com relação às coisas que começam a se apresentar como algo complicado na sua vida. E Paulo continua aí na sua carta. Ele fala aqui, nessa carta aos Colossenses, ele fala que as pessoas elas deveriam entender coisas bastante importantes. Primeira delas, e que nós somos escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus, amém? Você é um privilegiado, você é um escolhido. Não um escolhido como algumas teologias tentam deturpar, dizendo, olha, aquele é escolhido e esse não. Não, nós somos escolhidos por Deus, enxertados na videira que é Jesus. E isso nos faz caminhar de fé em fé, de glória em glória, e vitória em vitória. Então, você é um escolhido de Deus. Deus olha para você e Ele te ama. Deus olha para você e o desejo do Senhor é te abençoar. Deus olha para você e Ele quer que os teus caminhos e aquilo que você precisa viver no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, sejam extremamente abençoados por Ele. Você consegue crer? Em nome de Jesus. Nós somos revestidos de misericórdia. Se nós pararmos para pensar todas as coisas que têm acontecido, principalmente desde quando Jesus morreu por nós, nós somos aqueles onde Deus derrama a sua misericórdia a cada dia. Todos nós, em algum momento, temos a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, e quando nós temos o Espírito Santo começa a nos ministrar e dizer, olha, você precisa consertar a sua vida, não é mesmo? Você precisa mudar isso na sua vida, e a misericórdia do Senhor derramada em nós, nos faz perceber o que Deus tem para nossas vidas, nos faz perceber o que o Espírito Santo tem nos falado, e quando nós ouvimos o Espírito Santo, entendendo que a misericórdia do Senhor está sobre nós, nós começamos a crescer espiritualmente, e eu desejo, e eu clamo pelas nossas vidas, para que seja uma igreja que cresça de glória em glória, todos os dias em nome de Jesus. Então isso não é uma historinha, isso não é algo contado que se esvai e são palavras lançadas à toa. Não, nós como igreja, quando recebemos a misericórdia do Senhor, nós somos aqueles que, através dessa misericórdia, somos mais do que vencedores.
E as pessoas às vezes carregam isso como algo que acontece e recebe uma palavra momentaneamente e depois ela se esvai. Não, eu quero te dizer, as palavras, tudo aquilo que nós falamos, elas continuam ecoando por toda a atmosfera. E quando você fala a palavra de bênçãos, quando você cresce espiritualmente, você está recebendo do Senhor todos os dias a misericórdia dele sobre você. E Paulo continua ainda falando assim, pessoas que o que elas deveriam entender e o que nós como igreja precisamos rememorar a cada dia na nossa mente, que é também a benignidade. A benignidade é aquela pessoa carregada do bem do Senhor. É aquela pessoa carregada do fruto do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma pessoa benigna é aquela que deseja o bem para o outro. Uma pessoa benigna é aquela que deseja com que a outra pessoa tenha também sobre a vida dela as mesmas bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então, quando percebemos as coisas que acontecem no mundo, nós vemos quantas pessoas elas têm sido radicais e até mesmo carregadas de coisas ruins na sua vida, não é mesmo? Não é tão difícil perceber quantas vezes a política ela tenta colocar sobre a vida das pessoas coisas que não vão abençoar a vida das pessoas. E quantas vezes famílias que brigam entre si não têm benignidade um com o outro. E olha como isso ele é complexo e ao mesmo tempo muitas pessoas tratam isso de uma maneira leviana. E Paulo ainda continua, ele fala a respeito de mansidão. E entenda bem, ser manso, ser uma pessoa tranquila, não é ser uma pessoa boba de outra pessoa. Não é ser uma pessoa que abaixa a cabeça para toda e qualquer situação. Porque a palavra do Senhor também nos ensina que nós devemos reagir na medida com que nós somos atacados. E por isso a batalha espiritual existe. Por isso a batalha espiritual o Senhor começa a nos ensinar. Mas a mansidão é saber como agir através do Espírito Santo. É saber como agir através daquilo que o Senhor coloca como discernimento. Então, saber a hora que você vai reagir. Não adianta reagir se uma pessoa veio te atacar toda cheia de raiva. A tua voz também vai levantar, a tua voz também vai se exaltar e aquilo vai virar uma confusão. Tem uma palavra para quebrantamento da vida daquela pessoa. E que isso também funciona sobre a sua vida. Não é toda situação que você vai se esbravejar, não é toda situação que você vai ter que ter aquele rompante, não é de raiva, de fúria para resolver, não. Mas a mansidão do Senhor está sobre a nossa vida. Recebam de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus, na sua mansidão, ele conseguia conversar com todas as pessoas. E na hora que ele precisava reagir, ele reagia, não era mesmo? Ele tinha uma resposta certa para dar para aquela pessoa. Aí você vai parar de ser aquela pessoa que no outro dia pensa assim, puxa, eu devia ter respondido isso para aquela outra pessoa. Sabe por que isso acontece? Sabe por que você não consegue responder a uma situação no bate-pronto ali? Porque nós nos afastamos da possessão do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, em todo instante, nós sabemos como agir, como falar e como reagir diante de qualquer situação. E Paulo ainda continua, ele fala a respeito de humildade. Quer saber se uma pessoa é humilde? Uma das primeiras coisas é saber se ela é ensinável. Não importa a graduação que ela tenha, se ela tem doutorado ou pós-doutorado, se é um cientista da NASA, mas quer compreender, quer entender se essa pessoa é humilde, é se quando você falar alguma coisa para ela, ela ter a capacidade de dizer isso eu não sabia, obrigado por você ter me falado, porque é mais uma coisa que eu aprendo na minha vida. Então, toda aquela pessoa que rejeita o ensinamento, ela não é humilde. Toda aquela pessoa que rejeita a palavra do Senhor, ela não é humilde. Toda aquela pessoa que
para ela, um lugar como esse não é necessário. Uma das primeiras coisas que aparece no seu coração e está refletindo e no seu sentimento, nas suas emoções, é porque ela não é humilde. Por que eu preciso me reunir? Olha, eu tenho Deus na minha vida, por onde eu ando eu oro e eu sinto a sua presença, mas quando nós nos reunimos, eu disse aqui no começo, como um corpo, as coisas começam a funcionar melhor na nossa vida, porque eu não tenho a capacidade de fazer todas as coisas, mas quando nós nos reunimos, as coisas acontecem. Nós temos o louvor, nós temos a adoração, nós temos todos os mecanismos de mídia para que isso, a palavra do Senhor, se propague para muitos mais lugares. Isso é o corpo de Cristo. E mais do que isso, quando nós nos enchemos da palavra, o nosso intelecto e o nosso coração se enche de entendimento. E nós começamos a caminhar como um corpo, no mesmo sentido, no mesmo foco. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando para essas igrejas. Vocês precisam então ter as evidências do fruto do Espírito Santo. Quer conhecer se uma pessoa tem o fruto do Espírito Santo, ela precisa ao menos ter uma qualidade dessa na sua vida. E eu estou sendo bem manso com vocês aqui, porque o ideal para as nossas vidas é nós termos todas essas qualidades, porque o Espírito Santo, ele precisa se manifestar na nossa vida todo o tempo, e é uma necessidade que nós temos do Espírito Santo na nossa vida, porque quando vem toda e qualquer confusão, quando chega a batalha espiritual para as nossas vidas, nós estamos cheios do Espírito, e só aquele que não tem o Espírito Santo não consegue compreender a batalha espiritual em que nós vivemos como nação e como nações. Pastor, o senhor vai falar de política. Infelizmente a política é algo que define muito o destino das pessoas, de muitas pessoas, mas isso vai além disso. Porque o inimigo não quer ver a tua família feliz, o inimigo não quer ver você feliz, o inimigo não quer ver você prosperar, e quando eu digo prosperar, vocês já sabem disso, é em todas as áreas, não é só numa questão financeira, mas ter uma família bendita. O inimigo, ele vai querer sempre a confusão, o inimigo vai sempre querer desassociar a presença de Deus das nossas vidas. E como que ele faz para desassociar? Olha, isso que vocês estão falando não é bem assim, a família não é bem isso. Olha, você ser uma pessoa honesta hoje, você é um bobo. Olha, veja como as pessoas prosperam, porque elas fazem tantas coisas, desviam dinheiro, fazem isso ou fazem aquilo. Então olha, isso que é o certo. E talvez você diga, pastor, mas eu não entro e não chego a esse extremo. Mas essas coisas estão ao nosso redor. E o inimigo, ele vai entrando devagarzinho. Ele vai mudando as culturas. Ele vai misturando as coisas. Então uma cultura que ele criou, ele quer implementar em algum lugar, para que se descaracterize aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E isso às vezes está do nosso lado. Isso às vezes está muito perto. Então quando você tem esse discernimento, quando você busca a atuação do fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai estar protegido e você vai influenciar outras pessoas. Então busque a evidência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então nesse tempo, o que é extremamente importante é desenvolver o fruto do Espírito Santo na nossa vida, amém? Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar para que você desenvolva o fruto dele na sua vida. Pastor, mas eu sou assim mesmo. Então você vai mudar. É muito possível mudar. E quando você mudar, você vai sentir uma alegria tão grande, porque você vai se lembrar, em outro tempo eu faria desta forma, mas agora eu ando com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então desenvolva o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque quando você desenvolve o fruto do Espírito Santo, você consegue vencer os obstáculos. Todo atleta que ele se dedica e que ele faz tudo o que ele precisa fazer, todas as horas de treino, todo tipo de alimentação, todas as coisas que envolvem para que ele chegue ali nas Olimpíadas e em poucos minutos ele precise mostrar tudo aquilo que ele se desenvolveu. Quando ele faz isso, ele consegue vencer um obstáculo.
e ele consegue, na maioria das vezes, aquele que se dedica, receber uma medalha sobre isso. Então, há recompensa sobre aquele que tem e que se dedica ao fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas eu vou chegar lá, eu falei aqui sobre paciência, não é mesmo? Então você precisa ter paciência aí também. Eu estou desenvolvendo a ministração. Você que nos acompanha nas redes sociais, deixe aí o seu joinha, coloque um amém para que a gente entenda que você está compreendendo o que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Andar no Espírito e vencer os obstáculos. Andar no Espírito para vencer os obstáculos. Pastor, como eu venço as dificuldades? Ande no Espírito. Mansidão, domínio próprio, e já já nós vamos chegar na paciência, amém? Não há como ter vitória e recompensa se nós não buscarmos desenvolver um comportamento de vida que evidencie a presença do Espírito Santo sobre nós. Vou repetir, não tem como nós termos vitória e recompensa se não evidenciarmos na nossa vida a presença do Espírito em nós, a presença do fruto do Espírito de Deus em nós. Em Gálatas 5, são 9 comportamentos ali que são descritos: misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão. Qual desses talvez mais te incomode? Tem algum que você tem facilidade? Misericórdia sobre a vida das pessoas. Benignidade, já falei um pouco aqui. Humildade, também já falei. Mansidão, longanimidade, há um longo ânimo. Há um tempo de Deus sobre cada situação nas nossas vidas. E preste atenção em algo: o único que pode atrapalhar que esse tempo, não é, que Deus estabeleceu termine, somos nós mesmos. Por conta do nosso jeitão, por conta da nossa vontade de resolver as coisas do nosso jeito. Mesmo Deus nos dando liberdade para resolver as coisas, nós, através do fruto do Espírito, tendo essa liberdade que Deus coloca sobre as nossas vidas, as coisas serão muito melhor resolvidas. Você pode dizer um amém? Você crê que isso pode acontecer na sua vida? Então o mínimo que a gente precisa ser é inteligente. O mínimo que nós precisamos ser é inteligente, porque em tempos de batalha nós precisamos resolver as questões e elas começam nas nossas decisões, naquilo que é pessoal, naquilo que Deus tem colocado diante de nós. E você tem ouvido e recebido da palavra de Deus muitas vezes. Sei que muitos recebem a palavra aqui, muitos até buscam outras pregações, isso é muito importante, mas o que você tem recebido aqui, o que tem feito de diferença na sua vida, o que você tem buscado ali na sua memória, o que durante uma ministração como essa, você pega aí um papel ou até mesmo no seu bloco de notas no celular e coloca: isso eu quero gravar nessa semana. Porque são situações que se apresentam às vezes de maneira até semelhante e nós esquecemos da palavra que nós recebemos e agimos completamente fora daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E aí o que acontece? Você perde o foco e você entra em desespero. Você quer resolver as coisas do seu jeito. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele se reflete nas nossas vidas, também através do nosso comportamento. Não é só da maneira que nós falamos. Então, quando a gente estuda um pouquinho mais, a forma como a pessoa vem conversar com você, já reflete alguma coisa, não é? A pessoa vem falar assim com você, o que ela está demonstrando? Que ela está completamente fechada. Quando a pessoa começa a coçar muito a cabeça, é porque ela está muito preocupada. Se a pessoa começa a coçar muito o nariz, ela está meio que mentindo. Não é toda vez, tá? Não é uma regra. Porque senão eu vou coçar o nariz aqui, vocês vão falar que o pastor está mentindo. É que às vezes é uma poeirinha mesmo. Mas o comportamento, ele demonstra aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas nossas vidas e a maneira como nós reagimos. Então, de tudo que nós recebemos aqui, compreenda no seu espírito que você precisa
trazer durante os dias, durante as situações, as palavras e desenvolver o Espírito Santo na sua vida, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Abraão, quando ele sai da terra que ele estava, ele precisou desenvolver coisas que Deus havia para mostrar para ele. Ele não tinha tudo pronto, ele não tinha assim um script, não é totalmente descrito a ele, mas Deus foi revelando para ele a par e passo aquilo que ele deveria fazer. E eu gosto bastante lá em Gênesis 12, no versículo 9, a tradução da Bíblia de Jerusalém fala que Abraão, ele foi de estágio em estágio, ele foi de passo em passo, e ele teve o quê? Já vou entrar lá, paciência para em cada momento resolver as coisas que ele precisava, paciência para que em cada momento ele conseguisse discernir o que o Espírito Santo tem para ele, paciência para compreender o que era o momento de fazer em cada situação. E por que nós muitas vezes não fazemos isso? Porque nós não deixamos o fruto do Espírito agir na nossa vida, de maneira com que a gente ande assim como Abraão, cheio, não é, de defeitos, cheio de complicações, um homem talvez difícil, teimoso, complicado, mas ele foi criando nele um comportamento onde ele conseguia compreender agora o que o Espírito Santo tinha para ele. Eu desejo muito isso para a minha vida. Você deseja? Amém? Em nome de Jesus, um comportamento onde eu começo a compreender plenamente o que o Espírito Santo tem para a minha vida, para a sua vida. Isso não é algo distante. Isso não é algo que está longe. E isso não acontece porque muitas pessoas têm dado mais ouvido ao problema do que enfocar a solução do problema. E a solução do problema, se você não tem nas tuas mãos, eu quero te falar, o poder de Deus, Ele tem toda a situação do problema para a sua vida. Não há nada que o Senhor não possa resolver na sua vida. Não há nada em que o Senhor fale, olha, agora é com você, se vira aí sozinho. Você não tomou aquela decisão no passado, agora aguente as consequências. Não, mas a misericórdia do Senhor Jesus olha para nós e diz aí, olha, eu sei que eu queria ter te falado lá atrás, o Espírito Santo bateu tanto a porta do seu coração para que você se abrisse para o que Ele tinha te dizer, e você agora está nessa situação difícil, mas a minha misericórdia te alcança e eu vou te ajudar a resolver. Você sofreu um pouquinho porque você não ouviu, mas eu vou te ajudar. Só que há coisas que o Espírito Santo vai ministrando às nossas vidas, então mesmo nessa condição difícil, você precisa se abrir e desenvolver um comportamento onde haja total presença do fruto do Espírito Santo. E um desses comportamentos, cheguei lá, é o quê? A paciência. Um comportamento desses é a paciência. A paciência, é uma predisposição para suportar a adversidade. Anote aí, a paciência é uma predisposição para suportar a adversidade. E é muito importante nós termos essa compreensão, porque eu tenho algo que o Espírito me fala sempre durante a semana, que a igreja do Senhor, ela deveria estar muitos passos mais distante. Mas às vezes, não é? Até a própria igreja do Senhor se perde no seu dia a dia com o ativismo. E às vezes as pessoas, e infelizmente alguns líderes, se perdem nesse ativismo no sentido de que tudo isso é muito importante, mas se esquece da importância de Deus na nossa vida. E nada disso existiria se não fosse Deus na nossa vida. Então eu quero sim uma igreja bem formada, uma igreja organizada, uma igreja onde todas as coisas funcionem, embora a gente sempre possa ter algum problema técnico, alguma coisa assim, mas isso não é nada comparado àquilo que Deus tem para a sua vida. Uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais ativa, uma pessoa pronta, alinhada com o fruto do Espírito Santo, para que você não se abata facilmente quando a adversidade aparece.
Então você consegue suportar. E suportar não é aquela coisa de ficar ali sofrendo. Lutar não é você apanhar. Lutar é você também trocar soco com o inimigo. Você está entendendo? Eu quero enfatizar isso na sua vida. É aprender a se defender. Ah, está vindo me atacar, mas eu vou me levantar. Ah, está vindo, não é? Tentar me abater, trazer tristeza. Eu vou me levantar. Eu aconselho muitas pessoas durante a semana. E alguém me falando, pastor, eu passei uma situação e olha, agora eu chego na minha casa, lá pelas 6:30, tomo um banho, como qualquer coisa que tiver lá e eu já vou dormir. Sabe o que é isso? É uma demonstração de uma tristeza grande que pode se transformar em uma depressão. E eu me sinto responsável em trazer a palavra do Senhor à luz e dizer que o fruto do Espírito Santo, quando se manifesta na vida de uma pessoa e ela começa a compreender o que está acontecendo com ela, ela vai se levantar e se reerguer para que isso não diminua a sua vida e que isso não traga tristeza, depressão e aquela pessoa se esconda atrás de um problema. Vocês estão entendendo o que o Espírito está falando? Então, pastor, eu não tenho força para reagir. O como eu faço? Comece a lembrar do fruto do Espírito Santo na sua vida. Comece a lembrar da misericórdia, da humildade, da mansidão, do domínio próprio. E quando você está cheio do fruto do Espírito Santo, a cura, seja em qual área for na sua vida, ela vai chegar e vai fazer com que você se levante e você continue. Aquele que tem longanimidade, ele consegue suportar as coisas com um ânimo sereno. Talvez literalmente você não esteja trocando soco com o problema, mas com um ânimo longo, você vai se tornar sereno e você vai conseguir passar nessa situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precisamos desenvolver o quê? Um ânimo sereno, que é a paciência que o Senhor, através do fruto do Espírito, coloca sobre a nossa vida. Então, aquele que tem um ânimo sereno, aquele que tem longanimidade, ele tem um ânimo integral, ele tem um ânimo longo, é uma largura de ânimo grande, é uma largura de ânimo que é difícil, ou talvez impossível, pelo poder de Deus, que ele seja abatido. E eu quero até enfatizar e dizer, é um ânimo completo. É um ânimo que faz com que aquela pessoa sempre esteja altiva, pronta para a guerra, pronta para a batalha. Pastor, o senhor não sabe os meus problemas, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo, ele te ministra nessa manhã. Tenha bom ânimo, tenha paciência, tenha longanimidade, tenha aquilo que é o fruto do Espírito Santo na sua vida. Aquele que tem um ânimo duplo, uma hora está muito triste, outra hora está talvez um pouco mais alegre, ele não consegue alcançar nada. E essa é uma palavra desafiadora. Seria muito fácil eu vir nesta manhã aqui e só dizer para você, olha, você é mais que vencedor, e vai acontecer, e profetizar sobre a sua vida, e dizer, mas eu sim me sinto impelido pelo Espírito Santo em colocar sobre a tua vida essa responsabilidade de ser uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. E isso não é um peso, isso é algo que vai fazer com que você cresça, que você frutifique, e que você sempre tenha uma palavra de ânimo, e isso vai começar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lá em Tiago 1, de 1 a 8, depois você pode ler na sua casa, anota aí para você não esquecer. Lá no versículo 7 fala de uma pessoa que não tem longanimidade, aquela pessoa que não tem longanimidade, e é justamente isso que acontece, ela fica dividida, e ela não consegue alcançar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Uma pessoa de duplo ânimo, ela é dividida em seus caminhos. Toda mente dividida, ela vai sair da rota. Toda mente dividida não vai olhar, não vai ter o foco para aquilo que é o propósito de Deus. Você está olhando num determinado momento para o foco, para aquilo que Deus colocou no seu coração, e você tem certeza. Aí vem a dificuldade, e a sua mente começa a falar, será que é isso? Será que é aquilo? Não é? E você começa então a desviar. Uma hora você vai muito para cá, uma hora muito para a esquerda, e você não chega no propósito. Então, hoje,
né, tem crescido muito aquele, em nome de Jesus, com todo respeito, àqueles que têm a revelação. E quando eu tiver uma revelação sobre a tua vida, tenha certeza que eu vou dizer. Mas eu não vou ficar aqui como alguém com uma bola de cristal tentando adivinhar o que você tem que fazer. Em alguns lugares as pessoas ficam tentando adivinhar aquilo que as pessoas têm que fazer. Então eu sou o líder dessa casa para te dizer, busque na palavra de Deus. Se Deus me falar, eu te falo. Mas aquilo que Deus, a revelação completa que Deus tem para as nossas vidas está acontecendo agora. E se você perceber isso, você vai usar na sua vida. Não é um conto, não é uma adivinhação, não é algo que vem da minha cabeça, mas é aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para você. E a mente dividida, ela sai fora do foco. Então a pessoa, quando ela está dividida, ela quer procurar uma coisa fácil, que alguém diga para ela, olha, vai por aqui ou vai por ali. E repito, eu posso até dizer algum dia isso para você, se o Espírito me revelar. Mas o que a Bíblia do Senhor, o que a palavra do Senhor está dizendo para você nessa manhã, busque desenvolver o fruto do Espírito. Busque ter um comportamento daquele que tem o fruto do Espírito Santo na sua vida. E você vai alcançar o propósito de Deus. Amém? Uma pessoa que busca desvios, ela não vai alcançar nada. Uma pessoa que busca atalhos, às vezes pode entrar numa condição ruim. Uma pessoa que busca, não é, as coisas mais fáceis. E a gente vê isso, para quem vê algum noticiário, isso todo dia, né? Lava dinheiro aqui, faz uma coisa aqui e daqui a pouco está numa situação complicada. Por quê? Porque tentou um atalho. Achou que se não trabalhar como deveria trabalhar, ela conseguiria conquistar as coisas de uma maneira mais fácil. Mas a pessoa dividida, ela deixa de lado o foco. Ela não tem mais a sua mente, não é, direcionada, e nem tampouco o seu coração, porque uma coisa está completamente ligada à outra, aquilo que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, o seu intelecto e a sua emoção fica dividido. E não é raro encontrar pessoas, olha, eu achava que eu deveria ter resolvido isso, mas eu tive um sentimento. Por que teve um sentimento que o enganou? Porque não estava dirigindo, não estava buscando um comportamento e a direção do fruto do Espírito Santo na sua vida. E por que isso acontece? Porque o nosso pensamento, as nossas emoções, elas implicam em ação. Ação é falar alguma coisa. É fazer alguma coisa, é resolver alguma coisa. E as pessoas que estão com a mente dividida, elas ficam muitas vezes tão entristecidas que elas se apagam e elas querem ficar ali presas em um lugar. Então, se uma pessoa ela está ali presa em um lugar, ela quer ficar quieta num lugar, ela não tem a ação de resolver nada, a ação de enfrentar a situação. Então a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo, inclusive, para refletir, para dar um tempo com relação àquilo que você precisa resolver. Mas o Espírito Santo vai te mostrar se esse sentimento vai começar a ficar muito longo. Porque se ficar muito longo, você está desfocado do que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Está muito duro? Quem tem duplo ânimo, não é? Não conseguem alcançar. E quando nós temos a nossa mente dividida, o nosso pensamento dividido, todas as nossas emoções, elas ficam desequilibradas. Então você vai dar tiro de canhão em pernilongo. Uma situação que você poderia resolver de uma maneira simples, você vai ali fazer uma ação que vai talvez deturpar a vida daquela pessoa ou de uma situação. Ser paciente é desenvolver a permanência na fé. Quantos aqui querem ter mais paciência? Eu quero ter mais paciência com todas as coisas. E não é raro, não é? Quando as pessoas perdem a sua paciência. Para quem dirige aqui, eu já te lanço um desafio. Tenha paciência no trânsito. Pastor, quando eu vi, eu já estava com a mão para fora. Já contei aqui a história do irmão Dedinho, né?
Contei? Já imaginaram? Tem um bispo conhecido nosso, de uma outra igreja, e ele disse que estava indo pregar numa outra igreja. E aí ele disse que deu uma errada lá, quem nunca errou no trânsito, que atire a primeira pedra. Ele deu uma errada e fechou alguém, e esse alguém passou por ele e mostrou o dedinho, que não foi esse. E aí ele ficou quieto e foi, cara, que coisa, né? Aí disse que já estava perto da igreja, e foi chegando, aí ele viu que o carro estacionou. E aí ele estacionou também, mas a pessoa não percebeu. Mas aí ele foi filmando a pessoa. E viu que a pessoa, né, entrou na igreja, entrou. E ele, aí teve o louvor, a ministração, ele já achou a pessoa ali. E ele disse que ele estava ministrando e tal, e a um dado momento ele falou, então você precisa, eu não sei nem se era paciência que ele estava ministrando, ele falou, então você precisa inclusive ter paciência no trânsito, não é, irmão Dedinho? Pô, Aí ninguém sabia da história, mas era o irmão Dedinho que se explodiu lá no trânsito, e mal sabia ele que ele estava xingando o bispo da igreja. Então você não vai mais ser o irmão Dedinho, em nome de Jesus, né? Xinga para você mesmo, né? Tem uns xingamentos assim, né, de crente, né? Ô seu cidadão do Egito, xinga umas coisas assim, você vai conseguir extravasar, não é? Ali a tua raiva momentânea e a tua paciência vai continuar, né? Atribulado, fala, mas não xinga para fora, fecha o vidro do carro e xinga ali mesmo. Seu atribulado, essas coisas que crente xinga, pode xingar, tá? Mas não perca a tua paciência, sabe por quê? Quando nós perdemos a nossa paciência, a gente começa a desfocar daquilo que o Espírito Santo tem para nós. E toda vez que nós tomamos uma atitude ou uma decisão que, né, nos faz reagir impacientemente, nós estamos afastando o Espírito Santo da nossa vida. Tiago ainda continua falando lá no capítulo 5, no versículo 7 até o 10, você pode também anotar e ler depois, desenvolver a habilidade do perdão, que está completamente ligado à paciência. É mesmo, pastor? Como é isso? Quando nós desenvolvemos a capacidade de perdoar, nós também desenvolvemos a nossa paciência. Quem não perdoa é impaciente. Ah, sai para lá você, não quero nem mais saber. Não quero nem mais ter essa conversa com você. Claro, há momentos, não é? Como Jesus fez lá com o jovem rico. Senhor, bom mestre, olha o que eu faço para poder alcançar a vida eterna. Jesus olha para ele e fala assim, vende tudo que você tem e me segue. Jesus estava dizendo para ele, olha, você está com o teu coração preso naquilo que você tem, se isso é tão importante, você não consegue me seguir, porque você não vai conseguir desenvolver o fruto do Espírito Santo em você. E aquele jovem, a palavra do Senhor nos fala que ele deu as costas e saiu da presença do Senhor Jesus, e a gente não vê mais narrativa nenhuma do que aconteceu com aquele jovem, mas Jesus, ele deu uma resposta para ele, não foi? Jesus discerniu o que havia no coração daquele jovem e deu uma resposta, e o jovem se afastou. Então, nós precisamos, através daquilo que é o fruto do Espírito Santo, saber também o que responder. Jesus não foi correndo atrás, jovenzinho, bonitinho, vem aqui, olha, eu falei, mas deixa eu te explicar como é. Não, Jesus foi impactante com ele e disse, olha, você precisa resolver a sua vida e colocar o seu coração onde ele deve estar. Onde está o teu coração? Onde está, não é, a tua vontade de decidir as coisas? Onde está o seu desejo de estar cheio sempre do fruto do Espírito Santo? E o fruto do Espírito Santo trazer para você novos comportamentos, novas formas de decidir as coisas, novas formas de encarar as situações e de resolver toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, seja cheio do fruto do Espírito Santo, tenha paciência e permaneça firme na fé que vem através do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Emoção dividida não vai funcionar, ora está bem, ora está mal, ora está tudo funcionando, chega de tarde por conta de uma notícia, não é? Você já se entristece.
pode se entristecer, mas isso não pode se sobrepor ao fruto, ao poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te ativar nessa hora para que você blinde a tua mente, para que você blinde o teu coração. A palavra do Senhor fala de corpo, fala de alma. Então blinde os teus sentimentos para que você seja o que é reflexo do comportamento, que você reflita na sua fala, naquilo que você faz, o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. E então o poder de Deus vai começar a crescer na sua vida, e o poder de Deus vai alcançar as pessoas que também estarão e estão ao teu redor. Você vai mudar ambientes, você vai mudar situações pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então desenvolva longanimidade, desenvolva bom ânimo, desenvolva o fruto do Espírito, e você vai ter paciência. Paciência vai fazer com que você traga à sua memória aquilo que o Espírito Santo tem para te trazer, e você vai tomar as decisões mais certas na sua vida, e virão as recompensas do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Amém? Dentro do corpo de Cristo, há pessoas que ainda não desenvolveram esse comportamento. Eu quero desenvolver. Você quer? O comportamento cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em João 8, 30, 32. Eu quero ler aqui com você. João, no capítulo 8, o versículo 30 e 32. Preste bem atenção, diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Por que muitas pessoas deixam o fruto do Espírito de lado? Porque não permanece. Por que muitas pessoas deixam o Espírito Santo de Deus de lado e têm uma vida toda confusa? Porque não permanecem na fé, porque não guardam a palavra do Senhor Jesus. E note uma coisa: a mente dividida vai te trazer confusão. Trazendo confusão, você não consegue raciocinar direito. Quando você não consegue raciocinar direito, o Espírito Santo não tem como colocar em você a palavra, o Espírito Santo não tem como colocar em você o discernimento, o Espírito Santo não tem como te relembrar daquilo que está escrito na palavra do Senhor, daquilo que você já viveu como experiências, daquilo que você já ouviu, consegue compreender agora. Mas quando você permanece na fé, quando você se permanece cheio do Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo começa a te ajudar a você ter comportamentos que reflitam o fruto do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus, reflita na sua vida o Espírito Santo em você. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele quer viver em nós. Eu anotei uma frase da apóstola Débora, que ela nos faz pensar. E diz assim: Jesus morreu não para nós vivermos por Ele. Que a gente fala muito isso, né? Quero viver por Jesus, quero fazer por Jesus, e é muito bonito. Mas ela continua dizendo: mas para que Ele viva em nós. Já parou para pensar nisso? Quando ela disse isso, eu falei: meu Deus, será que a apóstola soltou isso do nada? Mas eu comecei a pensar: que verdade é essa? Quem somos nós para, não é, vivermos por Jesus? Nós não somos nada. Mas pense em algo e traga o teu sentimento agora, ao teu intelecto. Quando Ele vive em nós, aí sim nós conseguimos de verdade viver a vida que Ele quer que nós vivamos. E aí sim a gente começa a viver por Ele. Então é diferente. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso deixar que o Senhor Jesus viva na minha vida. Aquele que é paciente, ele renuncia a si mesmo. Aquele que tem paciência, renuncia o seu jeitão e começa a viver a vida de Cristo na sua vida. E o Senhor Jesus nos deu a garantia de vitória, amém? O Senhor Jesus nos deu a garantia de que estaria conosco todo o tempo e em todo dia. Então, não foque no que você acha que vai perder.
mas foque no que você acha. Foque naquilo que Jesus tem para você. Se Jesus tivesse focado na morte e na cruz, Ele não teria ressuscitado, teria ficado lá. E nós não estaríamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Foco é o lugar de convergência. Preste atenção nisso. Eu foco no que Deus tem para mim. Eu foco no futuro que Ele planejou na minha vida. Então as coisas começam a convergir. O porquê? Porque eu começo a entender que eu preciso caminhar por aqui, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso ter essa atitude, eu preciso ter essa palavra, e eu vou sempre caminhando naquilo que Deus tem para mim. Então, o foco, ele converge. Quando eu tenho foco com as coisas que eu desejo, com as coisas que Deus colocou também como desejo dele na nossa vida, eu vou convergir para que as coisas aconteçam. Isso não é conversa de coaching, isso é conversa, isso é palavra de Deus para as nossas vidas. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quando nós focamos em várias coisas, nós perdemos o foco. Mas quando nós focamos no que Deus tem para nós, as coisas giram ao redor, em nome de Jesus. Pessoas desesperadas se perdem. Responda para você mesmo. Em algum momento que você estava extremamente aflito, você resolveu as coisas e deram certo? Se você conseguiu, é o primeiro que eu conheço. Mas toda vez que perdemos o foco, toda vez que nos desesperamos, a gente perde o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Já contei para vocês o segredo aqui de respirar, né? Conte até 10 e respira. Funciona. No curso de cura aqui a gente pode até falar sobre isso também, sobre respiração. Parece que é algo que não funciona, né? Vai responder, conta até 10. Você vai ver que vai ter uma resposta muito melhor e às vezes nem vai ter. Por quê? Você vai estar demonstrando que o fruto do Espírito Santo está sobre você. E parece até algo contraintuitivo, né? Mas a paciência fará você perder o controle em você mesmo e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser controlado por Jesus. A paciência. Por que você perde o controle de você mesmo? Porque você começa a receber a presença do Senhor Jesus sobre você. Então o desespero vai embora, a tristeza vai embora, mesmo que não seja na hora, mas vai aplacando. O Senhor Jesus vai te dando a medida que sabe que você vai resistir, que você vai aguentar. Mas quando você tem essa paciência, você começa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E uma característica do que é impaciente é aquela pessoa que quer controlar tudo. Conhece alguém assim? Para não dizer que é você mesmo? Não porque não pode estar aqui, tem que estar nesse lugar. Não porque o meu filho não poderia ter resolvido isso. Não porque não é dessa forma que eu quero que coloque as coisas. Não, não é isso, não é aquilo outro. E você quer começar a controlar todas as coisas. Isso está te mostrando e me mostra muito claramente a tua impaciência com relação às coisas. Você não vai liderar nem a tua própria vida se você for daquela pessoa que quer controlar tudo e todos. Está quebrado em nome de Jesus? Se há alguém aqui, pode falar um amém geral, igreja, assim a gente não vai denunciar ninguém. Amém? O impaciente, ele quer controlar todas as coisas. Deixa o Senhor Jesus controlar a tua vida. E tome as decisões que o Espírito Santo vai demonstrar para você e direcionar para você. Estão com paciência? Eu tenho 7 sinais de pessoas que desenvolvem o comportamento do fruto do Espírito. Querem saber? Quem está com paciência, levanta a mão. Amém? Amém. Tem que perguntar, viu, gente? Porque, eu tento, tá, gente? Eu tento falar pelo menos 30 minutos, mas não dá. Quando o Lucas edita os vídeos e me manda, deu 50, deu 1 hora. Mas a gente tem escola, né? A gente tem escola. Aliás, em outubro faremos 2 anos, a apóstola Débora estará aqui. Vocês todos estão convidados, eu vou divulgar
não é, com mais detalhes. Aí vocês vão ver se eu prego muito tempo ou pouco tempo. Tá bem? Um abraço, apóstola Débora. 7 sinais de pessoas que desenvolvem o comportamento do Espírito Santo. Primeiro, a paciência faz você alcançar a promessa. Hebreus 10, 36. Que resultado você está alcançando? E agora? Tem alcançado resultados? Tem conseguido coisas? Quando eu falo coisas, não são só questões materiais, mas situações na sua vida. Conquistado a atenção do teu filho, conquistado, não é? Ainda mais o amor da tua esposa, do teu esposo. O que você tem conquistado? Então, um dos frutos do Espírito é que você, com paciência, vai fazer com que você alcance a promessa. Quem tem promessa de uma família bendita? Quem tem promessa de um casamento abençoado? Quem tem promessa dos filhos saudáveis? Quem tem promessa de tantas coisas na sua vida? Pense tudo aquilo que você tem promessa. Tudo que é bom, perfeito e agradável são promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, a paciência faz você ter firmeza na fé. Lucas 21, 19. A paciência faz você ter firmeza na fé. Por quê? Porque você tem equilíbrio emocional. Ai, Deus de manhã gostava de mim, agora de tarde eu não sei se Deus gosta tanto de mim, porque eu passei, não é, uma situação que eu não esperava. E note uma coisa, está sendo incutido na cabeça de uma geração, e muitos que não são desta mesma geração, talvez de uma geração passada, têm sofrido esse tipo de ataque, que coisas que aparentemente são pequenas se tornam coisas muito grandes, não é? Tem vídeos aí, né? Geração dos anos 60, batia o ombro e sai andando. Aí geração não sei o que, não é? Começa a chorar. Nada com você, nada pessoal, tá, Lu? O Lucas, ele chega aqui 7 da manhã para montar tudo isso aqui, viu, gente? Aqui que tem fé, tem raça. Mas isso não é algo pessoal, isso é algo que o inimigo tem tentado colocar na vida das pessoas. Pessoas fracas, que recebem uma notícia e já se encolhem. Pessoas que, né, faz um machucadinho no dedo. Ei, quem é do tempo do mertiolate aqui? Né? A gente ficava, como é que era? Mas aguentava o mertiolate. Mal sabia a gente que era mercúrio na corrente sanguínea. Mas eu falo isso para ilustrar. Pessoas que não aguentam, não é? Uma pancada e já vão se encolher em nome de Jesus. A paciência vai fazer com que você tenha firmeza na fé em Jesus. A paciência traz esperança. Romanos 15, no versículo 4. Esperança naquilo que é bom, acreditar no futuro. O Senhor tem um bom futuro para você e para aqueles que estão ao teu redor. Quarto lugar, quando você tem paciência, preste atenção, você suporta e você dá suporte. E suportar não é só aquela pessoa chata que você tem que aguentar ela não, tá? Dar suporte é você ser aquela pessoa que ajuda, que está ali, ó, estou com você, dando suporte para que aquela pessoa continue no lugar, dando assistência, em nome de Jesus. Quinto lugar, aquele que tem paciência. O paciente se torna inspiração para os outros. Já pensou que bonito? Alguém olha para você, você me inspira, porque nesta situação eu já teria quebrado tudo, eu já teria, né, jogado tudo fora, eu já teria desmanchado aqui toda a mesa. Você vai passar a inspirar as pessoas, sabe por quê? Porque você vai refletir o fruto do Espírito Santo na sua vida. Quinto lugar, o paciente se torna inspiração para os outros. Eu falei esse? Falei o quinto. Sexto, perdão. A paciência te ensina a ser forte. Paciência te ensina a ser forte. Se você se sente fraco, é porque você não está desenvolvendo e alimentando a paciência. Alimente a paciência e você vai se tornar uma pessoa mais forte. Lembra do que nós ministramos aqui? Quando eu tenho paciência e me concentro, me foco,
diante de uma situação, o Espírito Santo começa a soprar ao meu ouvido. O Espírito Santo começa a mostrar a direção que eu devo tomar. Estão entendendo em nome de Jesus? E último lugar, sétimo lugar, toda pessoa que desenvolve a paciência tem a aprovação de Deus para receber a recompensa. Toda pessoa que desenvolve a paciência tem a aprovação de Deus para receber a recompensa. Lá em Jó, agora eu quero que você abra a tua Bíblia, se você tiver o teu aplicativo. Jó 42:10. Jó 42:10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus inimigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Duvido que alguém aqui não tenha ouvido da paciência de Jó. E a gente brinca com as pessoas, né? Oh, paciência de Jó. E quem sabe um pouquinho da história, Jó tinha tudo de bom, do melhor, uma família perfeita, e ele foi tirado tudo isso. E ele manteve o quê? A paciência. A gente está falando de um homem que, segundo, né, os historiadores, ele viveu lá nos primeiros tempos mesmo. Para alguns, se fôssemos colocar a Bíblia nos livros na ordem, Jó provavelmente seria o segundo livro. Então é um homem que ele era cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo o Espírito Santo de Deus não tenha sido revelado para ele de uma maneira tão íntegra, mas ele teve paciência, e olha a recompensa que ele teve aqui. Ele recebeu tudo em dobro. Pastor, e como eu posso saber sobre isso? Porque mesmo em caco, mesmo todo cheio de feridas, a palavra de Deus nos diz aqui que ele orava. Ai, pastor, e ele orava então, né, para Deus restaurar a sua sorte? Sim, mas ele orava também pelos inimigos. O que Jó estava fazendo? Dando suporte para aqueles que estavam fracos. Dando suporte para aqueles que até mesmo eram contra eles. E ele dizendo: Senhor, de alguma maneira alcance essas vidas. Senhor, de alguma maneira tenha misericórdia sobre essas pessoas. E claro, tenha misericórdia sobre a minha vida. Então, comece a notar que sim, a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, nós temos recompensa. Quando nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos recompensa e as coisas começam a fluir. A paciência te leva à recompensa. A recompensa, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar. Desafiar você agora, quem quer ter mais paciência aí? E percebam como a palavra de Deus é rica. Eu podia fazer uma pregação aqui de todas as características do fruto do Espírito, mas eu peguei só uma. Como fala conosco, não é? De maneira forte. Mas nos desafia. E toda a nossa reunião, eu quero ativar a sua fé. Toda reunião, eu quero desafiar você para que você se torne alguém, um servo e uma serva do Senhor melhor, amém? Eu quero ativar a tua fé de maneira que você se fortaleça, ativar a tua fé de uma maneira que você não vai ser super-homem ou um herói dos quadrinhos, não é isso, mas você é um servo, será um servo e uma serva de Deus, cheio do poder do Senhor, e ativar você, porque nós cremos que quando você encontra a sua família, você encontra o seu destino. Encontrar o destino em Deus é ter o foco pleno no futuro que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu vou permanecer e eu vou ser abençoado. Amém? Eu vou permanecer e eu vou ser abençoado. Quando você permanece na fé,
você está cheio de paciência e você vai começar a experimentar o poder de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus está falando algo para mim agora. E se você já está melhorando a tua paciência, fecha os seus olhos. E o Espírito Santo está me dizendo uma coisa aqui. Que muitos aqui desejam ter experiências com o Espírito Santo de Deus, mas acham que isso é algo muito distante. Que muitos aqui ouvem a palavra e até lembram de alguma coisa durante a semana, mas acham que isso é algo que acontece com o pastor, ou com a apóstola Débora, ou com qualquer outra pessoa, e se sente indigno de também receber o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te fala, nessa hora aqui, se abra para o meu poder, eu vou agir na sua vida, eu vou te mostrar coisas grandes, eu vou falar com você, eu vou te dar sonhos, eu vou te dar palavras, eu vou te mostrar a resolução de problemas que você achava muito difícil, e você vai se surpreender como eu vou mostrar para você a forma de resolver esse problema. O Espírito Santo de Deus está falando com muitos aqui. E se você crê, se abra que Ele vai agir na sua vida nesta semana. Permaneça, aumente a sua fé, alimente o fruto do Espírito Santo sobre a tua vida. Não está distante, Ele está perto de você. Saia daqui nessa manhã hoje curado disso, de se achar que o Espírito Santo fala com todas as pessoas, que o Espírito Santo age em pessoas e em muitas situações e menos com você. Está quebrado isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua com a